Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, hoje 20 de janeiro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui na bancada comigo, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Sistema Verde Vale de Comunicação nessa segunda-feira, chegando trazendo para você as informações de Mineiros e região desse fim de semana. Agora você confere os destaques desse fim de semana aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Acidente fatal em Mineiros. Idoso é atropelado por veículo na Avenida Rio Verdinho na sexta-feira. Corpo de homem é encontrado na região da Farinha em Mineiros com sinais de execução. Homem é morto a tiros no Jardim das Perobeiras. Caminhonete roubada em comércio local de Mineiros é recuperada em uma operação conjunta da Polícia Militar. Com o recuo do governo, mais de 200 instituições financeiras continuam sem obrigação de enviar dados do Pix à Receita Federal. Mega Sena, prêmio acumula e vai a 7 milhões de reais. Sorotipo 3 da dengue volta a circular no Brasil após 17 anos. Funcionário de frigorífico é preso, suspeito de furtar uma pedra de vesícula de boi em Umas. Paciente é morto após surto, fazer enfermeira refém e ameaçar matar profissional em Morrinhos. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, com o recuo do governo nas regras de fiscalização do Pix, mais de 200 instituições financeiras continuarão sem a obrigatoriedade de ter de enviar dados da movimentação financeira dos seus clientes à Receita Federal. São as fintechs e as instituições de pagamentos que operam no Pix. Elas estão listadas no site do Banco Central. A mudança da regra anunciada no começo do ano pelo governo obrigava todas as empresas financeiras, passando a englobar as fintechs e as instituições de pagamento, a enviar dados do Pix ao fisco para valores acima de R$5.000 para pessoas físicas e 15 mil para empresas por mês. Entretanto, com a decisão de revogar a ampliação da fiscalização diante das fake news e pressão nas redes sociais, essas empresas fintechs e instituições de pagamento não irão precisar mais repassar os dados do Pix e também dos cartões de crédito ao governo federal. O sorteio do concurso 2.817 da Mega Sena foi realizado na noite deste sábado em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 7 milhões de reais. Confira os números sorteados: 24, 30, 43, 46, 55, 60. 22 apostas fizeram a quina, cada uma levou para casa R$84.887. Já 1.680 apostas fizeram a quadra e levaram cada uma R$1.588. O próximo sorteio da Mega Sena acontece amanhã, terça-feira. E o sorotipo 3 da dengue voltou a circular no país de forma mais expressiva após 17 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, as 4 variações da doença foram identificadas no Brasil em 2024, mas 40,8% dos casos registrados em dezembro estão relacionados ao sorotipo 3. A maior prevalência no ano inteiro ainda foi do tipo 1, relacionado a 73,4% dos casos. A última vez que o sorotipo 3 circulou de forma predominante foi em 2008. A maioria dos pacientes infectados com a cepa está concentrada nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná. O cenário preocupa especialistas porque grande parte da população não possui imunidade contra o sorotipo e se encontra mais vulnerável à infecção.
6h39. População empregada no agronegócio cresceu 2%. Vamos saber os detalhes dessa boa notícia com Ibson Gomes. A partir de 1º de abril de 2025, a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incidente sobre encomendas internacionais, será elevada de 17% para 20%. A decisão foi anunciada pelo Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. O especialista em direito tributário, Ranieri Genari, destaca os impactos que o aumento pode gerar. De imediato, a gente nota um encarecimento dessas compras em sites internacionais, o que já mostra uma tendência, já tem sido notado no último semestre, quando o remessa conforme passou a ser implementado efetivamente, que os consumidores nacionais têm preferido o varejo nacional, porque muitas vezes no comparativo essas compras têm ficado mais caras. Ou seja, inversamente, está ocorrendo um desincentivo à compra nesses sites internacionais. A implementação da nova alíquota dependerá das legislações estaduais. Nos estados onde a alíquota atual é inferior a 20%, será necessária a aprovação das respectivas assembleias legislativas para efetivar o aumento. Ranieri Genari apresenta uma alternativa para os consumidores fugirem legalmente do aumento da cobrança. O consumidor ele pode legalmente adotar a estratégia de adquirir esses produtos através de um endereço em um desses estados em que há a tributação menor do ICMS. Na relação ao imposto de importação, ele é um imposto federal. Então, independente do estado onde for feito o desembaraço aduaneiro da mercadoria, o imposto de importação cobrado será os 20%. Porém, em relação ao ICMS, os consumidores de alguns estados serão mais prejudicados do que outros. Empresas de comércio eletrônico internacional expressaram preocupação com o impacto das medidas nos consumidores brasileiros. Por outro lado, representantes do varejo nacional consideram a medida um passo importante, já que a carga tributária sobre produtos nacionais é maior e o ajuste no ICMS contribuirá para equilibrar a concorrência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. O funcionário de um frigorífico foi preso, suspeito de furtar a pedra da vesícula de um boi, conhecida como a pedra de fel, que pode valer tanto quanto ouro em Umas, na região metropolitana da capital. Segundo a Polícia Civil, a pedra furtada estava avaliada em R$ 13.500. A prisão do suspeito aconteceu na quinta-feira. Em depoimento à polícia, ele confessou que já furtava as pedras há algum tempo, inclusive em alguns estabelecimentos onde trabalhou. Ainda segundo a Polícia Civil, após receberem a denúncia do furto, os policiais foram até o frigorífico e encontraram imagens das câmeras de segurança que confirmaram o crime. Depois da abordagem do suspeito, os policiais encontraram a pedra furtada no carro dele. Preso em flagrante, o funcionário foi conduzido até a delegacia do município e autuado pelo crime de furto qualificado. E um paciente internado em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Morrinhos, no sul de Goiás, foi morto por um policial militar após fazer uma enfermeira refém e ameaçar durante um surto psicótico, segundo a Polícia Militar. Um vídeo mostra o momento em que, ameaçada com um pedaço de vidro, a profissional de saúde consegue afastar o braço do paciente, que foi baleado logo depois e escapar. O caso aconteceu no último sábado. Em nota, a Polícia Militar afirmou que os protocolos de gerenciamento de crises foram aplicados para tentar liberar a enfermeira, mas que mesmo diante das tentativas foi necessário a realização de um disparo contra o paciente para resguardar a vida do refém. Afirmou ainda que um procedimento administrativo foi instaurado para apurar os fatos. A família do paciente se diz revoltada e cobra justiça pelo caso. Prefeitura de Goiânia vai mapear os pontos de alagamentos mais graves da capital para atuar com socorro e orientações durante os temporais que estão ocorrendo na cidade. Vamos saber dessas ações com o repórter Vitor Silva. A Prefeitura de Goiânia vai realizar um mapeamento elaborado da cidade.
para que sejam identificados os principais problemas e, consequentemente, as soluções. Decidimos fazer esse gabinete de crise em conjunto, então nós estamos reunindo toda a nossa equipe, os bombeiros que são do estado, reunindo aí a Defesa Civil nossa, a do estado, a GCM, a Polícia Militar, a Saúde, todos eles, e fazendo um plano para nós podermos, inclusive ao detectar que vem chuva, que nós temos aí os pluviômetros que também mostram a quantidade de chuva que está caindo, nós podemos já saber qual que é o plano, onde que vai acontecer o problema mais grave. Então já destinar carro de bombeiro, ambulância, isso, aquilo, parar o trânsito. A Marginal Botafogo é um dos pontos mais críticos durante os temporais. Por conta disso, a prefeitura pretende atuar com mais intensidade nesse local. De acordo com o prefeito, obras de contenção devem ser realizadas no canal do córrego. Precisa fazer alguns piscinões aí, como tem em outros lugares. Nós precisamos fazer uma drenagem que não é só empurrar a água para frente. Eu já falava isso na campanha. A drenagem moderna hoje tem postos de absorção de água. Ela não pode só pôr dentro do tubo e jogar o problema lá para frente. Uma série de coisas que precisam ser feitas, que são de alto custo, de demora, transtorna a cidade, que é buraco para todo lado, mas precisam ser feitas. A criação desse gabinete de crise vem reforçar aí as ações coordenadas para o enfrentamento desse período chuvoso que está se mostrando bem intenso. Os eventos climáticos, são outra realidade. Então a cidade precisa estar preparada para esse enfrentamento. Durante fortes chuvas, pedestres, motoristas e motociclistas evitem sair nas ruas. Procurar um abrigo é a melhor solução. Iniciou um processo de chuva, um alerta, não saia, permaneça na sua residência. As chuvas, elas são temporárias, são de 40 minutos a 1 hora, mas aquele momento, principalmente em pontos críticos, que nós chamamos de ponto crítico, eles são uma verdadeira catástrofe. Se o motoqueiro passar e derrubar a sua moto, não tente buscar a moto, porque quando você deita o corpo para buscar a moto, você aumenta a área de água ali no seu corpo, você vai ser arrastado, não consegue levantar. Se a água ultrapassou a calçada, não passe. Pode ser que aquele local lá, aquela barragem, inclusive nem exista. Você está vendo um espelho de água, mas ali já tem um buraco, ali já tem uma vala. Ou seja, as tampas de bueiros, a tendência são serem arrancadas pela pressão de dentro para fora dos bueiros. Eu estou empurrando um carro, por exemplo, foi aquele que nós assistimos daquela senhora. Ela cai dentro de uma vala de bueiro, ela vai ser sugada, ela morre afogada. Vitor Silva, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. E Luiz Henrique já não está mais no Rio de Janeiro. O atacante do Botafogo está a caminho de Doha, no Catar, para se juntar ao seu novo clube, o Zenit. Os russos fazem pré-temporada na cidade antes de retomarem as partidas oficiais. O atacante usou os últimos dias para se despedir dos amigos e familiares, mas não abriu mão dos treinamentos. Ele trabalhou com um preparador físico particular para manter a forma antes de chegar ao novo clube. Luiz Henrique não se reapresentou com o grupo do Botafogo no CT Lonier na última segunda-feira. O atacante chegou ao Alvinegro em fevereiro de 2024 com um contrato que previa um retorno à Europa. A decisão do seu futuro destino também foi feita nos últimos dias a partir da oferta do Zenit de 35 milhões de euros. Olha, e o Santos está muito otimista quanto ao retorno de Neymar à Vila Belmiro. A semana será decisiva para o craque conseguir a rescisão do vínculo com o Al Hilal da Arábia Saudita, chegando ao Peixe por 6 meses, livre de qualquer tipo de vínculo com o clube saudita, deixando de lado a possibilidade de retorno por empréstimo. Embora esteja encaminhada, a rescisão não é simples. Há um acerto financeiro a ser feito, já que restam cerca de 65 milhões de dólares, cerca de 400 milhões de reais aproximadamente, para Neymar receber do Al Hilal, e o jogador não abre mão desse valor neste momento, embora queira ser liberado. O contrato vigente tem a validade até meio do ano, e embora tenha tudo alinhado com o Santos para retornar, Neymar vai precisar convencer os árabes sobre a sua saída. Há a possibilidade do pagamento ser alongado por mais meses, facilitando o fluxo de pagamento para o clube árabe. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48 agora. E o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos nesta segunda-feira deve acentuar a concorrência no agronegócio entre o Brasil e os Estados Unidos. Trump volta ao poder com o anúncio de políticas comerciais protecionistas que, por um lado, podem favorecer o comércio de produtos agropecuários brasileiros a países importadores, como a China.
mas, de outro lado, tendem a embaraçar negociações para ampliações e aberturas de mercados entre os países. Para especialistas em comércio exterior e representantes de entidades privadas e do governo, o agronegócio brasileiro pode ganhar com as políticas protecionistas de Trump nas exportações a outros países, mas perder no próprio comércio com os Estados Unidos. Nessa equação, um dos principais fatores é a potencial retomada da guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Trump promete aplicar tarifas elevadas sobre produtos importados pelos Estados Unidos e repetir o conflito com o gigante asiático, tônica da sua primeira gestão. Em eventual troca de retaliações entre os países, o Brasil pode se favorecer do redirecionamento da demanda chinesa de soja e milho, embora em menor grau ao observado na primeira fase da guerra comercial sino-americana no primeiro mandato de Trump. A tendência é o Brasil ocupar mais espaço no fornecimento de grãos ao mercado asiático, se confirmada uma escalada do conflito comercial sino-americano, pelo menos no curto prazo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Esse episódio todo da tentativa de monitorar o Pix para enquadrar informais, são 40 milhões de informais, no imposto de renda, revela, não é apenas uma burrice ou ingenuidade do governo, é uma puerilidade, uma infantilidade. Imaginar que os brasileiros são obtusos, que não têm neurônios, que não pensam, que não perceberiam logo que aquela desculpa que os áulicos do governo, que recebem dinheiro de propaganda para aplaudir o governo e enganar o governo, porque aplauso só engana, né? Que ficam dizendo, não, é para simplificar. Meu Deus, Receita Federal não é para simplificar nada, é para cobrar imposto. Para isso, o nome é Receita. Para que Receita? Para receber imposto. Aí não deu certo, todo mundo descobriu. O Nicolas botou a boca no mundo e houve um referendo que disse um rotundo não para o governo teve que recuar. Aliás, Lula deve ter xingado muito os sujeitos que fizeram essa bobagem, essa besteira para desgastar o governo, né? E agora dão a desculpa, né? A desculpa é, olha, foi por causa da fake news. Gente, isso é ridículo. Vocês estão dizendo que fake news seria traduzido por mentira. A mentira derrubou a verdade, é isso? A mentira das redes derrubou a verdade do governo? Isso é impossível, né? Deveriam ter dito a verdade. Qual é a verdade? A verdade, temos que reconhecer a verdade. Tem milhões de pessoas que não estão pagando imposto de renda que deveriam pagar, que são os informais, que são, portanto, são sonegadores. Estão se livrando do pagamento de imposto de renda. Não declaram renda, enquanto outros milhões são obrigados a declarar. Por que não dizem a verdade, meu Deus? É que eles não estão acostumados com a verdade, eles só trabalham com a mentira. É uma coisa incrível. Ainda que a verdade os favoreça, eles não vão procurar a verdade. É uma coisa incrível, incrível. Bom, outra questão. Aí falam também na rede social. Olha, aí TikTok nos Estados Unidos, no Brasil, baniram e disseram que é censura, o X e tal. Não, é muito diferente. O Congresso dos Estados Unidos fez uma lei aprovada por republicanos e democratas, com grande maioria, em que redes sociais como o TikTok não podem servir nos Estados Unidos de espionagem de outro país. No caso, o TikTok serviria de espionagem do Partido Comunista Chinês, né? O que a Suprema Corte decidiu foi o seguinte: essa lei não é inconstitucional. Ponto final. Só isso, né? Aliás, parece que Trump está resolvendo isso com Musk. Fica meio a meio, né? Uma joint venture. Estados Unidos e chinês. Aliás, o CEO da TikTok, ou vice da TikTok, vai estar lá, na posse de Trump. Foi convidado pelo Trump, né? E uma outra questão, né? Pior do que o que a gente descobriu aí nessa história do Pix, é muito pior. É saber que jornalistas, ou gente que se apresenta como jornalista, que recebe como jornalista, pedindo censura, criminalizando a crítica. Eles confundiram. Quer dizer, confundiram não. Nenhum jornalista confunde crítica com crime. Nenhum, jamais. No momento em que alguém chama a crítica de crime, deixou de ser jornalista, porque está traindo a sua essência. A essência dele não é de jornalista,
é de totalitário a serviço de uma ideologia que não suporta a crítica e prefere a criminalização do crítico. E, por final, o Edmundo Gonçalves vai ter um lugar especial. Ele foi recebido na Costa Rica pelo presidente da Costa Rica e 9 ex-presidentes da América Latina como presidente legítimo, legal da Venezuela. E eu registro aqui a morte do sertanejo Rodolfo Fávero, com 33 anos, de repente morreu. Aconteceu isso com o piscineiro da minha sogra. 33 anos também, agora, nesse fim de semana. Forte, saudável e morreu. Tomou todas as vacinas. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora às 7 horas em ponto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. A Advocacia Geral da União vai realizar nesta quarta-feira uma audiência pública para discutir os impactos da decisão da Meta que acabou com a política de checagem de fatos da plataforma. O encontro estava previsto para quinta-feira, mas foi adiado. A lista de participantes ainda não foi divulgada. Espera-se a presença de representantes da Meta, do X, o antigo Twitter, e do Google, integrantes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas e das agências de checagem Lupa e Aos Fatos também devem participar. A mudança na política da empresa, comandada por Mark Zuckerberg, foi anunciada no dia 7 de janeiro. No pronunciamento, o CEO da Meta atacou supostas decisões secretas de tribunais latino-americanos e declarou que o governo dos Estados Unidos precisa ajudar a combater o que faz o judiciário na região. E o presidente do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, Alessandro Stufanuto, afirmou neste domingo que o órgão estuda proibir a utilização de recursos do benefício de prestação continuada do BPC em apostas esportivas. A medida ocorre na esteira da divulgação de um estudo produzido pelo Banco Central sobre as bets. O levantamento apontou que cerca de 24 milhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e apostas no país. Entre os beneficiários do Bolsa Família, mais de 5 milhões de usuários destinam dinheiro às casas de apostas virtuais somente no mês de agosto do ano passado. Atualmente, o uso do dinheiro do INSS para apostas esportivas é vedado para aposentados, pensionistas e beneficiários que antecipam R$150 sem juros de seus benefícios. O BPC é um benefício de um salário mínimo mensal pago pelo INSS a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda que não conseguem se sustentar. ProUni 2025. As inscrições vão começar no dia 24 de janeiro. Você confere como se inscrever com Marina Fauci. Atenção você que se interessa por uma bolsa de estudos para chegar à universidade. Na próxima sexta-feira, 24 de janeiro, abrem as inscrições para o primeiro semestre de 2025 do ProUni, o Programa Universidade para Todos. São ofertadas bolsas de estudo integrais e parciais até 50% do valor da mensalidade, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior. As inscrições são gratuitas e devem ser exclusivamente por meio do portal acessounico.mec.gov.br no período de 24 a 28 de janeiro. O resultado da primeira chamada será divulgado dia 4 de fevereiro na página do ProUni. Já a segunda chamada está marcada para o dia 28 de fevereiro. O estudante, apto a se inscrever no processo seletivo, deve ter o ensino médio completo e participação nas edições do Enem de 2023 ou 2024. Outro critério de classificação é a obrigatoriedade de ter feito pelo menos 450 pontos no exame. A nota 0 na redação elimina o candidato. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04. E nos primeiros dias de janeiro, Goiás já registrou 1.402 casos de dengue, segundo dados do painel de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde. Um total de 3.939 notificações até a última sexta-feira.
O registro de casos é 89% menor se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 12.479 casos. Apesar da diminuição, o alerta para o risco elevado de uma epidemia continua, em especial com a circulação do sorotipo 3 da doença, que já foi identificado em Rio Verde, Anápolis e Goiatuba. Cristina Laval, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria aqui em Goiás, explica que houve uma mudança nos sorotipos predominantes entre 2023 e 2024. O sorotipo 1 é o mais comum, mas deu lugar ao sorotipo 2 em 2024, que representou 75% das amostras coletadas. Essa inversão pode indicar um aumento de casos graves devido à falta de contato da população com o sorotipo 2. Para este ano, o cenário permanece preocupante com a prevalência do sorotipo 2 e uma nova ameaça do sorotipo 3. E a data da 26ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental FICA foi alterada para os dias 10 a 15 de junho. Inicialmente marcado para ocorrer entre 3 e 8 de junho, o evento teve sua programação ajustada para evitar uma coincidência com a festa do Divino Espírito Santo, que vai acontecer de 30 de maio a 8 de junho na cidade de Goiás. A decisão anunciada pela Secretaria de Estado da Cultura levou em conta a importância cultural da festividade religiosa para a comunidade local. Essa mudança permite que os dois eventos aconteçam sem interferência mútua, valorizando as suas respectivas tradições e públicos, explicou a organização do festival. Com investimentos de R$6.100.000 do governo estadual, o FICA 2025 promete uma programação diversificada, incluindo mostras de cinema, atividades formativas sobre meio ambiente, shows, feiras de artesanato, exposições e apresentações artísticas. 7,6. Centenas de sorteados da nota fiscal goiana no ano passado ainda não resgataram os seus prêmios. Vamos saber com Leandra Matos. O total de consumidores premiados nos sorteios da nota fiscal goiana em 2024 que não resgataram dinheiro é de 654 pessoas. Os contemplados têm prazo de 90 dias para requerer a premiação, contados a partir da homologação do resultado, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás. Desses, 205 ainda podem sacar os prêmios. O procedimento para resgatar a premiação em dinheiro é simples. Basta acessar o site da Nota Fiscal Goiana, goiás.gov.br/NF Goiana, realizar o login com CPF e senha e no quadro Premiação clicar em Resgatar e preencher os dados bancários. O pagamento é realizado pelo governo de Goiás em até 30 dias. Os valores não resgatados voltam para o Tesouro Estadual. O valor total dos prêmios que não foram sacados em 2024 é de R$596 mil. Para evitar transtornos, a recomendação é ficar atento aos resultados mensais divulgados no site da Nota Fiscal Goiana. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07. E São Paulo e Flamengo travaram um jogo franco e bastante animado na tarde desse domingo no Chase Stadium, no Fort Lauderdale dos Estados Unidos, mas só faltou o gol. E muito em função das atuações de destaque dos goleiros Jandrei e Rossi. O ritmo caiu com as muitas mudanças no segundo tempo e os dois times não conseguiram tirar o 0 do placar. O São Paulo agora volta ao Brasil com 2 empates em 2 jogos pela FC Sirius. Primeiro empatou de 1-1 com o Cruzeiro e agora 0-0 com o Flamengo. O rubro-negro neste ano fez uma partida só pelo torneio amistoso dos Estados Unidos, que marcou a estreia do time principal em 2025. E Léo Batista morreu neste domingo, aos 92 anos, na condição indiscutível de nome histórico da comunicação do país. O ícone do jornalismo esportivo lutava contra um tumor no pâncreas. Ele foi internado no último dia 6 de janeiro e resistiu por 13 dias. Nascido em 1932 em Cordeirópolis, São Paulo, Léo Batista participou de momentos inesquecíveis da sociedade brasileira ao longo de quase 80 anos de carreira. Foi o primeiro jornalista, por exemplo, a informar o suicídio de Getúlio Vargas em 1954 na Rádio Globo. 40 anos depois, também na TV Globo, ele anunciou a morte de Ayrton Senna horas após o acidente em Imola, na Itália. Em mais de 50 anos de trajetória na TV Globo, o botafoguense Léo Batista se tornou um sinônimo de esporte. Cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas, corridas de Fórmula 1, apresentou os principais programas do canal e fez parceria até com uma zebrinha, ao anunciar os resultados da loteria esportiva no Fantástico.
O Atlético Goianiense venceu o clássico contra o Goiânia neste domingo no Estádio Olímpico pela segunda rodada do Campeonato Goiano. Com o resultado, o Dragão agora soma 4 pontos na classificação com um empate e uma vitória. O Goiânia ainda não venceu no Goianão deste ano. O próximo compromisso do Dragão é na próxima quarta-feira, às 19h30, contra o Craque, em Catalão. No mesmo dia e horário, o Goiânia tem outro clássico na capital, dessa vez contra o Goiás, na Serrinha. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E em 2024, o Brasil atingiu a segunda melhor colheita do trigo da sua história, com 8 milhões de toneladas, ao se considerar as exportações e importações do produto, uma vez que o país não é autossuficiente. Foram 9,42 milhões de toneladas movimentadas. O consumo interno gira em torno de 12 a 13 milhões de toneladas e, portanto, o desafio é o de reduzir as compras e aumentar a produção. Porém, no ano passado, uma grande lacuna foi registrada: 6,65 milhões de toneladas compradas do exterior, um aumento de 59% antes de 2023, conforme a Secretaria de Comércio Exterior. Ainda assim, as exportações também foram significativas no ano passado, com 2,83 milhões de toneladas vendidas, um incremento de 20,4% ante ao ano retrasado. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. O Ministério Público de Goiás recomendou à Prefeitura de Goiânia a realização de um concurso público para preencher 48 cargos vagos de auditor fiscal de tributos. A medida busca suprir a carência de servidores na área, que atualmente conta com apenas 62 profissionais em exercício, apesar dos 110 cargos previstos na lei que organiza a administração tributária do município. De acordo com o promotor de justiça Denis Augusto Bimbate Marques, da 59ª Promotoria de Goiânia, a insuficiência de auditores fiscais prejudica a fiscalização tributária e a arrecadação municipal, além de comprometer o controle de créditos tributários. Ele também destacou que processos administrativos relacionados ao tema já estão em andamento. O MP goiano estabeleceu um prazo de 150 dias para que a Prefeitura adote todas as providências necessárias para a realização de um concurso público, devendo informar ao órgão ministerial sobre as ações tomadas. A recomendação visa fortalecer a gestão tributária e contribuir para a eficiência administrativa do município. Polícia Militar apreende eletrônicos ilegais na região sul de Goiás. Quem vai trazer os detalhes dessa operação é o repórter Costa Júnior. Equipes do Comando de Operações de Divisas, o COD, da Polícia Militar de Goiás, realizaram uma importante apreensão de produtos oriundos do crime. A ação ocorreu durante patrulhamento na região sul do estado, onde os policiais interceptaram uma carga de aparelhos eletrônicos importados ilegalmente. Segundo a corporação, a mercadoria, avaliada em mais de R$370 mil, tinha como destino final Goiânia, onde seria comercializada de forma clandestina. Entre os itens apreendidos estão celulares, notebooks e outros dispositivos de alto valor que ingressaram no país sem o devido recolhimento de impostos. Após a apreensão, toda a carga foi encaminhada à Receita Federal, órgão responsável pelas medidas administrativas e fiscais cabíveis. O crime de descaminho configura um grave prejuízo aos cofres públicos, além de afetar diretamente o mercado legal e formalizado. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. 7h13. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 20 de janeiro. No próximo bloco, conferências municipais de meio ambiente acontecem até o dia 26. E já aqui no plantão policial, você confere que o fim de semana foi marcado por 2 homicídios e um acidente de trânsito com vítima fatal aqui em Mineiros. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 20 de janeiro. Olha, o governo federal anunciou nesta sexta-feira a exclusão de 1.199 candidatos eleitos nas eleições municipais de 2024 da lista de beneficiários do programa Bolsa Família.
A medida foi formalizada por meio de uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União. Conforme a nova diretriz, a partir de janeiro agora deste ano, as famílias que têm integrantes eleitos nas eleições de 2024 terão o benefício do Bolsa Família e o Auxílio Gás suspensos. A decisão está alinhada com o pente fino do governo que visa retirar do programa aquelas pessoas que estariam recebendo o benefício de forma indevida. Os pagamentos dos benefícios começam a ser suspensos a partir desta segunda-feira. Além disso, a norma também impede que as famílias inscritas no CAD único, mas que não são beneficiárias do Bolsa Família, solicitem benefícios federais enquanto os candidatos eleitos permanecerem no mandato. Essas famílias ficam, portanto, impossibilitadas de ingressar em qualquer programa social durante o período de mandato dos eleitos. O Ministério da Saúde vai distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico de dengue a todos os estados do país. Um investimento de mais de 17 milhões e 300 mil reais. A iniciativa busca ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais. O anúncio da ação ocorreu na sexta-feira, durante reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde para dengue e outras arboviroses. A distribuição dos insumos deverá começar nesta semana e será acompanhada de uma nota técnica com orientações, bem como critérios para distribuição. 7h21. Sisu abre inscrições para mais de 250 mil vagas no ensino superior. Vamos saber os detalhes da boa notícia com Valquíria Rios. Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, já estão abertas. Até o dia 21 de janeiro, os candidatos que realizaram o Enem 2024 podem utilizar a sua nota para concorrer a uma das vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Em especial, universidades e institutos federais. Neste ano, são 261.779 vagas. Dessas, mais de 68 mil são para estudantes que querem ingressar em licenciaturas, que formam professores para atuar na educação básica. Esse é o público-alvo, por exemplo, do pé de meia licenciaturas. O resultado da chamada regular do Sisu está previsto para o dia 26 de janeiro. O período de matrículas acontece de 27 a 31 de janeiro. O prazo para participar da lista de espera vai de 26 a 31 de janeiro. As inscrições para o Sisu devem ser feitas no site acessounico.mec.gov.br. Para se inscrever, o candidato deve ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não ter zerado a redação. No site oficial do Ministério da Educação, foi publicado tutorial sobre como consultar as vagas do Sisu. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23 e termina agora no dia 26 de janeiro o prazo para que municípios realizem conferências municipais e intermunicipais do meio ambiente. Em Goiás, aproximadamente 80 municípios atenderam a convocação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e vão realizar plenárias se já não tiverem realizado. A realização da Conferência Municipal ou Intermunicipal de Meio Ambiente é parte das etapas preparatórias para a Conferência Nacional. A iniciativa tem 5 eixos temáticos: mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental. Essas conferências municipais e intermunicipais vão produzir propostas e indicar delegados para a Conferência Estadual, a se realizar nos dias 13 e 14 de março de 2025 em Goiânia. A comissão organizadora estadual é presidida pelo subsecretário de Planejamento, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da SEMAD e terá 38 membros titulares, dos quais 19 representantes da sociedade civil e 19 do poder público, indicados pelo Fórum Goiano de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável. E a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Goiás emite um alerta a donos de barragens. Vamos conferir o alerta com o repórter Marcelo Tavares. Em razão do período de chuvas intensas em Goiás, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável enviou comunicado a todos os proprietários e exploradores de barragens cadastradas em Goiás.
O documento chama atenção para a importância de desobstruir as estruturas extravasoras para que elas estejam aptas a dar vazão a todo o volume de água previsto no projeto. Lembra ainda para que os proprietários retirem o lixo, vegetação ou qualquer material presente que possa impedir o livre fluxo da água. A secretaria recomenda que se verifique o nível do reservatório e não o deixe ficar totalmente cheio nesse período. O comunicado pede ainda que se verifique a existência de trincas ou rachaduras e infiltrações nas ombreiras, cristas e taludes. O meio ambiente solicita aos proprietários e exploradores que deixem as descargas de fundo escoando livremente para que a barragem consiga receber a água da chuva sem problemas. De acordo com o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos de Goiás, hoje há 56.178 barragens cadastradas na Secretaria de Meio Ambiente. O top 10 de municípios com mais barragens cadastradas tem Porangatu, Crixás, Nova Crixás, Mara Rosa, São Miguel do Araguaia, Cidade de Goiás, Morrinhos, Jaraguá, Araguapaz e Rio Verde. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26. Anápolis e Vila Nova empataram em 0-0 neste domingo pela segunda rodada do Goianão. Com o resultado, o Anápolis tem 2 pontos na tabela. O Tigre soma agora 4 pontos na classificação e termina a rodada na 4ª posição. Próximo compromisso do Anápolis é nesta quarta-feira, dia 22, às 20 horas, fora de casa contra o Goiatuba. Já o Vila Nova entra em campo na quinta-feira, dia 23, quando recebe o Goianésia. E em jogo bastante movimentado, o Corinthians venceu o Velo Clube por 2-1 neste domingo em duelo da segunda rodada do Paulistão. Na sua estreia na Neoquímica Arena este ano, o Timão saiu em vantagem com Igor Coronado. Levou o empate no segundo tempo em gol de Daniel Amorim, mas garantiu o triunfo com Thales Magno. Ângel Romero ainda desperdiçou um pênalti quando a partida estava 1-0. O Corinthians aumenta a sequência invicta e chega a 9 jogos sem perder. O Timão, que havia batido o Bragantino na última quinta-feira, lidera o grupo A do Paulistão. E já o Velo Clube segue sem pontuar. A equipe já havia perdido na estreia para o Noroeste e está na lanterna do grupo D. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27. E a população empregada no agronegócio brasileiro alcançou 28,4 milhões de pessoas no terceiro trimestre do ano passado, aumento de 1,9%, ou aproximadamente 533 mil pessoas em comparação com o igual período do ano passado. A participação do setor no total de ocupações do Brasil manteve-se em 26% em julho a setembro de 2024. É o que mostram pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgadas nesta sexta-feira. E o número de ocupados no agronegócio neste período foi impulsionado pelo aumento no contingente de pessoas nas indústrias, com um avanço de 6,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023, ou cerca de 303 mil pessoas. E principalmente nos agroserviços, 6,3% ou aproximadamente 611 mil pessoas, foram o que informaram os pesquisadores do CPEA-CNA. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h28, a gente chega trazendo para vocês, então, a parte local aqui do noticiário, plantão policial, com as informações do Corpo de Bombeiros. Realizou de sexta para sábado um total de 10 atendimentos, entre eles 2 resgates, 3 ações preventivas, 1 resgate de atropelamento, 2 buscas e salvamentos e também mais um resgate. Entre essas ocorrências, o destaque principal da sexta-feira foi ali um acidente de trânsito, um atropelamento com vítima fatal ali perto da ponte do João Avelino. Segundo a guarnição, por volta das 22h55, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência de atropelamento, próximo à ponte do João Avelino. Ao chegarem no local, a equipe encontrou a vítima, que já não apresentava mais os sinais vitais. O óbito foi confirmado ali mesmo no local. A identidade da vítima e as circunstâncias do acidente, naquele momento, ainda estavam sendo investigadas. Mas, posteriormente, a Polícia Militar também foi até o local,
né? E logo mais nós vamos trazer mais detalhes sobre essa ocorrência na parte policial, aonde nós temos mais informações sobre esse caso, né, a respeito da identidade e também das circunstâncias em que aconteceu esse atropelamento. E no mesmo dia, ali já por volta de 1h40 da madrugada, a corporação foi acionada mais uma vez para mais uma situação ali preocupante, né? Um homicídio no Jardim das Perobeiras. Ao chegarem lá, a vítima, né, de ferimento por arma de fogo já estava sem os sinais vitais. O Corpo de Bombeiros, então, deixou ali sob os cuidados do IML, também a polícia compareceu no local para outras providências. Então, esses foram os destaques da sexta-feira, né? Esse acidente com vítima fatal, um atropelamento e esse homicídio que foi registrado lá no Jardim das Perobeiras. E o fim de semana também teve outros destaques aí por parte do Corpo de Bombeiros. Ontem, por volta das 15 horas, a guarnição foi acionada até a Rua 78, lá no setor Nossa Senhora Aparecida, para fazer o atendimento a um acidente entre um carro e uma moto. No local, a vítima do sexo masculino, de 36 anos, que se identificou como condutor da motocicleta, apresentava um ferimento no membro inferior esquerdo, na perna, contusão no membro superior esquerdo e também várias escoriações pelo corpo. Ele foi atendido, foi feita a sua imobilização e ele foi transportado para a UPA da nossa cidade.